verso 1 em diante. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do verso 1 em diante. Hoje foi agitação, os irmãos viram aqui, né? De manhã, depois tivemos o ensaio do musical. Inclusive, você que não sabe, semana que vem nós temos nosso musical e vai ser uma bênção, amém? Natal conflitante. Nós escrevemos esse musical quando estávamos de férias e o Senhor nos deu esse musical, e nós vamos tratar do Natal numa perspectiva de período interbíblico, né? Onde não se tem voz de Deus, onde se para a incerteza do nascimento do Messias, se vem ou se não vem. E ali nós vamos ter o conflito entre esperança, fé, palavra e a incredulidade. E temos coral, dança, e nós vamos tratar da Bíblia, né, do começo ao fim, trazendo essa perspectiva de insegurança sobre a vinda do Messias ou não. Lembrando que nós não vamos encerrar esse musical no domingo, nós vamos encerrar esse musical na Páscoa, amém, irmãos? Então o musical se inicia agora no Natal, o Natal conflitante, e depois teremos uma Páscoa conflitante, que é a segunda parte desse musical. E precisamos muito da oração dos irmãos, né? Essa semana toda de agitação, né, de correria, últimos detalhes, né? E é difícil demais, irmãos, é difícil demais. A minha oração é que o Senhor nos abençoe, mas está ficando bonito, amém, irmãos? Está ficando bonito, amém, nem viram vocês, né? Mas está ficando bonito, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então venha, traga a sua família, nós teremos aqui uma base de 40, 50 pessoas participando do musical. Então, só na dança são 9, 10 dançando, e tem o coral, e tem mais o teatro, e as pessoas dos bastidores, né? Luz, etc. E muita gente envolvida. Então, você traga sua família tranquilamente. A partir das 19 horas, nós vamos iniciar direto com o musical. Não tem abertura, não tem louvor. Vamos iniciar com o musical direto. Então, não chegue atrasado. Se chegar às 7h10, já perdeu 10 minutos do musical. Amém? Então, assim, e a igreja relevante não tem esse negócio de esperar um pouquinho. Se tiver um, a gente começa. Se tiver dois, a gente começa. Não tem problema. É assim quarta e domingo. Não tem por que ficar esperando, né? Quem tem que estar aqui já está, né? Que é o nosso Senhor. Nós vamos cultuar Ele, quem tiver. Então venha domingo, em nome de Jesus. Sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros 2 amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazonzon, Tamar e em Enredi. Então Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós não apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. E tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os descendentes de Esaú, e das montanhas de Seir,
pelos quais não permitisse passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança e que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus. E eu quero encerrar a leitura nesse versículo. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Feche os olhos mais uma vez. Quero muito orar com você, Pai bendito. Essa é a Tua palavra e eu quero bendizer o Teu nome. Por essa palavra que é viva e eficaz. Ó Deus, nós dependemos do Senhor. Dependemos, ó Deus, da Tua presença. Ó Deus, dependemos da Tua unção. Dependemos do Senhor, ó Deus, para que haja fortalecimento, ó Pai. Ó Pai, para que possamos olhar as adversidades não com clichês ou palavras que possam elevar a minha moral, mas pela Sua palavra que nos fortalece, traz vida, renovo. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, os corações que entraram, Deus, nessa noite, de repente temerosos por situações diversas da vida, pessoas, ó Deus, enfraquecidas na comunhão com o Senhor, eu peço que seja a Tua palavra e o Teu Espírito Santo falando. Que fique de fora toda preocupação, que caia por terra toda investida maligna, para que a Sua palavra, Deus, vai e dê o fruto necessário e poderoso que só ela tem. E que eu diminua, que o Senhor cresça. Eu não tenho nada a oferecer, nada de mim mesmo. Eu me coloco sempre, e mais uma vez, atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça e que eu diminua. Somente a Sua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o texto de 2 Crônicas, capítulo 20, é um texto que acontece algo inesperável, uma guerra que não é de proporção justa, desproporcional. É um de repente. É o que acontece com esse rei. Ele vai passar por uma luta, porque a sua luta agora não é contra um reino específico, não 2 reinos específicos, mas 3 reinos contra ele. E nós temos o Josafá que aqui, ele está temeroso. A Bíblia faz questão de destacar, quando se é escrito crônicas, há uma questão de destacar que esse homem ele não está com ousadia, com coragem, porque o problema é maior do que ele. Porque a dificuldade é maior do que ele. Porque numa quantificação de exércitos, de material bélico, de pessoas, de apoio, parece ser desproporcional, porque o ataque vem pelas costas. Não há nada marcado, não há nada dizendo, se prepare, porque não, é uma multidão que vem contra você, Josafá. Vai haver uma dificuldade, porque não tem como vencermos. Josafá sabia disso. Não tem como ganharmos essa batalha. Isso acontece na nossa vida. Tem batalhas que nós já nos damos por vencidos, porque parece injusto em alguns momentos da caminhada, parece que ataque por todo lado. Não sei se você já se sentiu assim, mas tem momentos da nossa vida, não só da vida cristã, mas da vida pessoal também, que os ataques eles são contínuos e parece que quando vai dar um refresco, vem outro por cima e não temos descansos, e nossa alma fica angustiada, e a alma angustiada é algo que é complexo, é complicado, porque eu já falei sobre isso, falar sobre alma é profundo demais. Porque se o espírito não estiver em Deus, a alma cansa, a alma morre. É o que Davi fala, porque te abate, eu já falei, quero repetir, porque te abate a minha alma. É como ele pega a sua alma que está angustiada e o seu espírito que é confiante no Senhor, dá uma lição, senta aqui e ouve, porque te abate a minha alma. É o Davi dando uma série de maluco e falando com ele mesmo. O meu espírito está no Senhor, mas a alma está abatida. Então fortalece essa alma. E às vezes acontece isso conosco, uma angústia na alma, no coração, um combate de todos os lados, uma guerra que parece desproporcional com o que nós estamos a nível de fortalecimento, né? Ou a nível de preparo para lidar com essas situações. Aqui é difícil demais. Esse é o contexto de Josafá. Ele precisa enfrentar algo que é maior do que ele, e nós precisamos às vezes enfrentar algo que é maior do que nós. Mas como enfrentar?
Se você parar e observar, esse capítulo 20 de Crônicas é a mudança de um homem que parece que em pouco tempo ele vai se situar de que o problema e a luta pode ser maior do que ele, mas a atitude precisa ser diferente. Porque se você voltar 2 capítulos, no capítulo 18, o texto vai dizer que Josafá estava num momento de prosperidade e riqueza. E ele se torna ali, ele faz uma aliança e se torna genro de Acabe. Você sabe que Acabe não é uma boa pessoa. Você sabe que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Você sabe que Acabe foi aquele fantoche que dava a palavra final. A sua esposa Jezabel fazia o que queria. E esse homem agora está numa aliança com Josafá. E essa aliança é tão cruel que Josafá, no capítulo 18, 2 capítulos antes, ele vai ser persuadido por Acabe, dizendo o seguinte: me ajude a batalhar contra Ramote e Gileade, nós vamos batalhar essa luta e nós vamos vencer. Ele está animado. E Josafá fala o seguinte: eu estou com você, o meu povo está com você, vamos à luta. Você observa que nessa batalha que parece que já está boa para Josafá, não tem por que consultar a Deus, não tem por que ter uma oração, porque iguais se enfrentam. E a questão não é essa, agora não é uma questão de iguais, é uma questão de sermos menores do que os ventos que vão soprar, do que as lutas que vão estar. Josafá faz essa aliança e Acabe, ele tem essa ideia e fala com Josafá, eles decidem ir junto a essa batalha. Para não dizer que não se tem consulta a Deus, Acabe está conversando com Josafá e vamos consultar o Senhor. É diferente do que ele faz no capítulo 20. Eu quero mostrar para você a mudança de um homem que de uma batalha para outra, ele parece que ele aprende com a situação. Nós precisamos aprender com as situações de lutas. O problema é que nós vivemos lutas, Deus nos dá vitórias em muitas lutas, mas parece que não aprendemos nada. Nos tornamos, às vezes, analfabetos espirituais, analfabetos bíblicos, porque nós lemos, conhecemos, mas não entendemos no íntimo, que não é só o conhecer e o saber, é a prática. A palavra de Deus, ela não é só o conhecer por conhecer, o conhecer é vago demais. A prática que faz toda a diferença na nossa vida. Esse homem vai mudar radicalmente do capítulo 18 para o capítulo 20. Ele vai consultar os seus profetas e todos eles falam a mesma coisa. Josafá, Acabe, vocês podem ir a essa batalha que a vitória vai ser de vocês, fiquem tranquilos. Está no papo. Mas só que Josafá fica desconfiado e fala assim, mas todo mundo fala a mesma coisa. Parece que todos eles leram o mesmo livro. Parece que todos eles estudaram na mesma escola, não tem um contraponto, não tem ninguém diferente. E Acabe vai dar aquele grito, dizendo o seguinte: calma aí, tem um aqui, mas esse aí só fala coisa contra mim. Esse tal de Micaías, esse endemoniado que fala que é profeta de Deus, tudo que ele fala é contra mim. Acabe já fala revoltado desse profeta Micaías. E o que acontece é que Micaías vem, resumindo a história, ele vem e fala o seguinte: se você for para a guerra, você vai morrer. Tentaram persuadir esse profeta dizendo o seguinte: 400 homens. Os profetas de Baal falaram a mesma coisa. Os profetas de Acabe falaram a mesma coisa. Eles disseram que ele vai se dar bem, então repita isso. Que a sua palavra seja uma repetição de homens que já falaram o que ia acontecer. Mas Micaías, ele dá uma desequilibrada, mas volta e fala o seguinte: se você for, você vai morrer. Você conhece a história. Acabe vai à guerra, disfarçado de soldado, Josafá vai vestido de rei, e mesmo Acabe disfarçado, Acabe acaba morrendo com uma flecha que é jogado a ermo, é jogado no ar, e essa flecha pega entre a sua axila e ele morre. Josafá tem aqui a experiência de consultar a Deus. Mas nessa situação maior, ele toma uma atitude totalmente diferente. Ele não vai consultar a Deus, ele vai se colocar diante do templo e ele vai orar e fazer a sua própria oração. Ele vai tomar um rumo diferente, porque não é uma questão de ouvir o que Deus tem para falar através de você. É uma questão que agora eu preciso falar o que eu preciso, a minha necessidade. O meu Deus, ele me ouve nas minhas maiores dificuldades, e nós precisamos entender isso. O nosso Deus nos ouve nas maiores dificuldades. Só que em nossas maiores dificuldades, nós procuramos algumas soluções. Massageamento de egos,
de pessoas que não têm a proporção da força que vem o exército, que talvez tenha até menos força do que eu, mas pode me dar uma palavra que de repente pode me trazer um conforto. Só que esse momento não é momento de conforto, é tempo de resposta. É tempo de reconhecer que precisa de Deus nessa batalha. E é isso que esse homem faz, ele vai lutar. Esse momento não pode ter mais erros. Ele não pode errar de novo e ir para uma guerra que o Senhor não o colocou. Ele não pode ir para uma guerra persuadido por ninguém. Então, em nome de Jesus, tome cuidado quando você é persuadido para entrar em guerras que você não precisa entrar. Tome cuidado para você não ser persuadido para ir para batalhas que você não precisaria estar. Josafá me ensina que erros não pode me definir, como não definiu esse homem, mas só que nos meus erros, eu preciso lidar com as correções de Deus e da vida. Nós temos um outro Josafá, uma situação que aparentemente é uma situação bem pior, mas a sua atitude é totalmente diferente. Ele vai viver um tempo de pressão, uma batalha maior do que ele, algo que precisa ser feito, ele não sabe o que fazer, ele diz isso. E o problema é que quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos lidar com as pressões, e mesmo sabemos que algo precisa ser feito, o que nós fazemos? Nós vamos para a batalha de qualquer jeito? Nós vamos lidar com as pressões e fazer o que devemos fazer, arriscar as situações? Devemos jogar a sorte para o que vai acontecer? Se ele tivesse feito isso, ele agiria de maneira precipitada. Eu falei, meu Deus, porque eu sou precipitado. Irmão, eu estava essa tarde, eu não preparei um sermão. Não, eu saí daqui 1h pouca da tarde, falei para a Net, eu vou descansar e Deus vai falar comigo. Porque são 15 anos de ministério, mas nesses 15 anos eu vou falar para os irmãos que em muitos desses anos as minhas atitudes foram precipitadas. A pior coisa é quando nos sentimos recuados. Quando nos sentimos recuados, nós queremos fazer alguma coisa. É aquela famosa quando você se depara com um rato, ele está no canto. Quem já se deparou com um rato no canto? Ele fica grande, ele vai para cima. Quando está acuado, mesmo que ele morra, e assim somos nós. Nós criamos uma coragem onde não existe. Entenda que agora Josafá, ele está abalado, mas ele vai falar com Deus. Essa palavra é uma palavra de ensino, porque é algo individual. Eu preciso medir com a minha régua, eu preciso pegar a minha régua e medir a mim mesmo. Eu não quero falar que a sua luta, de repente, é uma luta fácil ou a minha é difícil. Não, eu preciso hoje estar com a minha régua e medir a mim mesmo. Porque cada um sabe da sua luta. Cada um sabe a batalha que parece que não tem a proporção ideal para a sua estrutura e para a minha estrutura. Não é para eu estar aqui ouvindo e pensando em alguém, não é comigo que Deus quer tratar. O que esse cara está pensando aqui, calma aí, é muito maior do que eu. E para alguns exércitos pode ser tranquilo, mas para mim é difícil, eu estou com medo, estou temeroso. Eu preciso lidar com essa situação, são 3 inimigos, talvez fosse algo insuportável. Talvez fosse para outros algo suportável, mas só que para ele é insuportável. Isso me chama muita atenção, que para Josafá, essa situação ela é insuportável. Enquanto outros povos poderiam lidar facilmente com esses 3, ele não conseguia. Então, por isso que é algo individual. Eu preciso olhar para as guerras, para as batalhas e ver o que é maior do que eu. E me posicionar como esse homem se posiciona. Eu sei que aqui existem pessoas que estão passando por batalhas maiores do que vocês. Eu sei que tem pessoas passando por lutas que são desproporcionais ao seu tamanho, à sua fé. O que esse cara está vivendo é o que eu vivo, sabe, há muitos e muitos anos, momentos que somos atropelados. E o inimigo faz isso, sabe, de uma maneira tão sutil e tão de repente. Josafá ele vai ter que lidar com essa situação. Só que para ir à luta agora, ele precisa ir no nível certo. O Senhor está nos despertando porque nós perdemos muitas batalhas porque nós vamos no nível errado. Às vezes o nível não é de aliança, às vezes o nível não é o nível de fugir, não é o nível de amenizar a situação. Ele vai lutar no nível certo porque o nível que ele vai lutar é o nível da oração.
As batalhas, elas, na sua maioria, elas são vencidas não com o nosso braço, mas com a nossa oração. E como estamos difíceis de orar. Parece que não há mais essa proximidade. Me lembro quando eu tinha meus 10 anos, meu pai me levou uma vez numa igreja, ali em São João. A igreja era assim, era uma palavra e joelho. Levantava a palavra e joelho. Eu joelho tipo assim, umas 10, 20 vezes no culto. E eu falo, meu Deus do céu, por que esse povo faz tanto de joelho? Por que não faz uma vez só? E eu pensando, lembro quando eu era novinho, pensando, se eu fosse pastor, eu ia fazer assim, ia começar o culto, Senhor, muito obrigado por esse culto, já ia orar pelo final, amém? Para terminar já, porque tão irritado que eu fiquei com aquele povo orando. É Deus é amor, tá, irmão? Vou falar, tem gente perguntando aí, Deus é amor é assim mesmo. Meu pai me levou lá, e meu pai estava buscando uma coisa em Deus, eu vendo ele toda hora de joelho, e eu acompanhava, tá? Tinha esse negócio de ficar sentado brincando, até porque não tinha celular nem nada, era juntinho com ele, né? Pastor, mas tu estava ali reclamava com Deus, fechava o olho, poxa, que coisa chata, tá me ouvindo aí, Deus? Me leva para outra igreja. Ele falava com Deus. Então, ele vai lutar no nível certo, e eu não posso achar que por causa dos problemas, eu estou no carro desgovernado, eu não posso achar que por causa de um problema que é muito grande, eu estou no avião sem piloto. Eu não posso achar que por causa de um problema grande, o meu Deus não me ouve, porque de repente a arca não tem um lemo, não tem nada para guiar, Deus não continua no controle. Não, as batalhas não determinam a forma que Deus vai governar a minha vida. E é isso que esse homem está vivendo. Eu preciso buscar nessa palavra, nesse texto, essa referência de Josafá, para ter esse posicionamento, analisando essa oração. Olha o que diz no versículo 20. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu? Olha o nível que ele vai falar com Deus. Ele não está ali massageando o ego para Deus, mas a nossa oração precisa ser assim. Pastor, o que é isso? Falar que Deus é grande, Deus é maravilhoso, cuidou, isso muda alguma coisa? Muda. Muda a Deus, não, mas muda a mim. Eu não posso iniciar uma oração trazendo para Deus o tamanho dos 3 exércitos que vão lutar contra mim. Eu preciso iniciar uma oração levando para os problemas o tamanho do meu Deus. Eu preciso iniciar a minha oração sabendo com quem eu estou falando. Eu preciso começar a minha oração entendendo que eu estou falando com o Todo-Poderoso, aquele que vai me socorrer. Então a ênfase da minha oração não são os 3 exércitos. A ênfase da minha oração é aquele que me ouve e vai ter resposta para a minha vida. Então ele não começa puxando o saco, ele pega a sua alma que está duvidosa, temerosa, e fala o seguinte: vamos orar comigo. E a nossa oração é falar para Deus o tamanho que Ele é. Não o tamanho do problema para mim, mas do meu Deus para mim. E às vezes nós fazemos o contrário. Às vezes dobramos o joelho e parece que Deus é tão minúsculo. Parece que eu estou compartilhando a minha derrota com Deus, compartilhando o tamanho do meu problema com Deus. Talvez prevendo uma possível derrota. Deus, eu vou perder porque está grande. Mas só que a oração de Josafá é poderosa. Está lembrando o seguinte, lembra minha alma, lembra que esse Senhor, Deus dos exércitos, Ele não começou hoje, não vai ser a primeira guerra dele. Ele começa dizendo exatamente isso, elevando o seu nível de oração. Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão a força e potência, e não há quem possa resistir. Momentos aterrorizantes precisam ter no nosso coração esse norte do reconhecimento que, calma aí, está difícil, está grande, eu posso morrer, mas eu não posso esquecer a quem eu sirvo. Eu preciso estabelecer alguns limites para a minha vida em relação aos meus problemas e Deus. É o limite que o problema pode ser enorme, mas só vai me matar se o meu Deus permitir, porque meu Deus é maior do que o problema. Ele está com medo e ele vai falar com Deus. Esse elevar o nível da oração para mim foi profundo demais. Eu preciso fazer isso. Nós temos vivido quartas com vidas aqui, irmãos, maravilhosas. Tempo de oração, de joelho, de busca ao Senhor. A gente louva, beleza, mas não tem por que não dobrar o joelho. Não tem como não orar, porque nós esquecemos de orar. O culto não é um entretenimento, não estamos aqui para estarmos entretidos.
Temos aqui, né, um grupo que cantou, o Lemarque, que é uma bênção. Mas só que o culto não é isso. O culto é reconhecimento. E eu reconheço que o meu Deus, Ele é digno do meu culto. O centro é Ele. O centro não é o Ministério de Louvor, não são os 15 anos, não é o Lemarque. O centro é Jesus. E Ele é digno de ser adorado. Eu não venho aqui à toa. Eu preciso levar as minhas orações. Quando chegar no início do culto, não orar, deixa eu ver se vai ser chato ou vai ser bom. Você não veio aqui para poder medir se o culto vai ser ruim ou vai ser bom. Você veio para adorar o Senhor. Ou você entra para essa guerra no nível certo em nome de Jesus, ou para de vir. Você entra no nível de oração, reconhecendo que é uma seriedade servir a Deus. É um Deus que não brinca, é um Deus que cuida das coisas. Ou você vai viver uma vida medíocre cristã. Ele eleva a voz, eleva o nível da oração. A oração, ela desenrola. Você viu que ele fala sobre os descendentes. Irmãos, um pouquinho mais à frente, ele vai falar assim, ó, fulano, filho do ciclano, né, babá, é como se fosse assim, o teu pai, o teu avô, o teu tataravô, o seu... Ele fala geração. Ele está falando com Deus, e parece que o nível de oração é um nível de alguém que sabe que Deus não vai começar agora, Deus começou lá atrás. E Deus não é algo que o tempo é hoje, Deus é temporal. Eu até falei uma frase daquele filósofo maravilhosa aqui, né, que ele falou que Deus é temporal. Tanto é que na filosofia dele, Agostinho, não é um Deus do passado, do presente e futuro. Não, é um Deus presente, é um Deus do passado, do presente, é um Deus do futuro e no presente. Ele está aqui, ele faz tudo, sabe tudo. E é exatamente essa oração que ele vai fazer, a oração desenrola. Ela fala dos descendentes de Saul, que não foram destruídos, de Esaú, que não foram destruídos. Fala assim, calma aí, essa guerra não é culpa minha, Deus. O que está vindo aqui agora, eu não tenho culpa não. Eu, Josafá, não fiz nada. Quando tu nos tiraste do Egito, nós poupamos, porque o Senhor ordenou, poupamos os descendentes de Esaú. E agora eles estão vindo aqui com pago. É como se fosse pagar o mal com o bem. Ou melhor, o bem com o mal. Exatamente isso. Ele fala, ó o nível de oração, ó, tu és poderoso, a potência está na sua mão, não há nada que o Senhor não possa fazer, essa batalha não é minha. Ele dizendo mais ou menos assim, ó, vai acontecer uma coisa terrível, mas eu não tenho nada a ver com isso. Essa batalha é do Senhor. Eu estou na posição de líder desse exército, mas eu não tenho nada a ver com isso. O Senhor mandou poupar, foi poupado. Eles estão vindo e como vai ser? Ele coloca esse nível de oração, reconhecendo quem Deus é e reconhecendo o que Deus vai ter que fazer, porque Ele tem que fazer. Ele não tem força, e aí Ele vai confessar a sua fraqueza. E essa parte para mim foi a parte que eu sempre falo para os irmãos, que é aquela parte que eu estou no sofá e a parte que eu sento, coloco a minha cabeça entre as pernas e falo, Senhor, que é isso? É aquela parte que não precisa nem escrever mais. Josafá vai fazer uma coisa que é mais difícil do que fazer alguma coisa. Que quando estamos na frente de uma batalha, irmãos, coloca isso no teu coração, é muito mais difícil você não fazer nada, do que você fazer alguma coisa. Nós sempre queremos fazer alguma coisa. Se há um risco de perda ou de morte, eu preciso fazer alguma coisa com as minhas mãos, para que isso não se perda. Isso é natural. Mas só que Josafá, ele fala aquilo que parece mais profundo. Ele vai dizer exatamente assim, versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Ele não fala assim, eu vou julgar, não, é com o Senhor. Porque em nós não há força. Ele quer dizer o seguinte, ó, não tenho força. Nós não temos força porque é maior do que a gente. Como é difícil nós confessarmos nossas fraquezas ao Senhor, principalmente antes de fazermos algumas coisas. Nós vemos pessoas hoje, sabe, voltando, pessoas olhando para o lado, desistindo da vida cristã, porque na sua caminhada, talvez, por lidar com situações, não teve coragem de falar da sua fraqueza. E aí só reconhece a fraqueza quando há o desânimo. Aí é complicado demais. Nós temos vivido tempos terríveis, irmãos. Tempos terríveis.
Eu falo tanto que Deus tem que nos dar o coração de pastor, mas como está difícil ter coração de ovelha também. E eu sou ovelha, eu sei disso. As pessoas só veem quando o problema estourou, acabou, tipo assim, ó, foi tomada a decisão, não tem jeito. Olha para o meu funeral. As pessoas falam tanto que os pastores estão diferentes, mas é as ovelhas. Esse rei, ele se coloca diante do altar e fala: Senhor, eu não tenho força para isso. Pelo meu braço não dá. Não foi uma confissão de alguém lá, ó, no escondido, não, foi diante do povo. Às vezes quando eu falo um negócio para os irmãos, eu falo assim: pô, mas o pastor falou isso. Eu falo tranquilamente as minhas fraquezas. Eu não preciso ter duas caras. Eu não preciso mostrar que eu sou o bambambam, irmãos. Eu continuo, sabe, o mesmo, sabe, o Zezinho, que todo dia depende da misericórdia de Deus. Esse cara me ensina, calma aí, vou colocar diante do povo: Senhor, eu não tenho força para isso, eu não sei o que fazer. Ele fala exatamente isso, ó, não temos força. Confessar a fraqueza é se deparar com a força do Senhor. Se tem um jeito de nós encontrarmos e bater de frente com a força do Senhor, é confessando a fraqueza. Porque quando nós entramos em batalhas com as próprias mãos, Deus se retira. Isso é muito natural e óbvio. Ele fala: não temos força. Ele fala, eu acho que essa é a pior frase ainda. Ele fala assim, ó: não sabemos o que fazer. Imagina, meu pastor, um líder. Imagina se chegar para os irmãos aqui, ó, o vento está soprando, eu vou falar para os irmãos uma coisa, ó: eu não sei o que fazer. Qual a primeira coisa que os irmãos vão pensar? Um líder que não sabe o que fazer? Um departamento seu, de repente, o líder pode chegar para você e falar: calma aí, eu preciso esperar porque eu não sei o que fazer. Isso é natural. Um rei fala isso: eu não sei o que fazer. Diante da congregação e falando para Deus: eu não sei o que fazer. Então não tenha vergonha, em nome de Jesus, de chegar a momentos de lutas, de batalhas que são maiores do que você, dizer o seguinte: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não preciso de artifícios para fazer as coisas. O desespero, eu preciso agora colocar o líder disso, o líder daquilo. Tem que ter liderança, tem que, sabe, eu preciso levantar. Eu não tenho que levantar. Eu vou confessar, eu não sei o que fazer. Se o Senhor não apontar, eu não sei mais o que fazer. É isso. Ele fala: eu não sei o que fazer. E aí parece que ele usa a pluralidade. Ele tem ali o plural: não sabemos o que fazer. Se é hoje em dia, uma ovelha que não sabe é você, eu sei o que fazer. Está difícil demais. Hoje em dia está assim, irmãos. Se eu falar que calma aí, que eu não sei o que fazer, alguém vai falar: calma aí, deixa eu falar, deixa eu te ensinar. A gente tem muito isso na música, né? Quando eu ia muito tocar fora, não sei o quê, tinha muito... Não. O pré-amplo, é que ensinar para... Calma aí, não está aqui o problema, está lá na mesa, com o infeliz lá que está operando. Mas, então quando vier a dificuldade, não tenha vergonha, porque ele fala assim, ó: não sabemos o que fazer. Não saber o que fazer e buscar o Senhor é dizer o seguinte: Senhor, eu não sei mesmo o que fazer, mas o que eu sei é que a sua palavra diz que os seus pensamentos são maiores do que os nossos. O que eu sei é que a sua palavra diz que a sua mão nos guiará. O que nós sabemos, eu não sei o que fazer, mas eu sei que a sua palavra diz que o Senhor prometeu que estaria conosco, comigo todos os dias, até a sua volta. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas a sua palavra diz que há uma promessa, que haverá um dia que não haverá mais choro, não haverá, sabe, mais lágrima, tristeza. Hoje eu não sei o que fazer, mas esse que um dia vai me buscar, ele pode virar o meu momento, mudar, tomar a frente da situação. É maior do que eu. Ele faz como se fosse esse grito. E aí por último ele fala assim, ó: porém os meus olhos estão postos em ti. E parece que é a resposta. Pastor, o que eu faço quando não souber o que fazer? Senhor, pastor, o que eu faço quando... como Josafá falou aí, eu não sei o que fazer. Qual foi a outra coisa que ele falou? Gente, prega comigo, vai. Mas o quê? Ninguém vai pregar comigo? Vou ter que ler de novo aqui? É isso? Não sei o que fazer. Não temos forças, não é isso, irmãos? Gente, vamos lá em nome de Jesus, amém? Cadê o pessoal do PGR que está anotando? Amém? Não temos força. Não sei o que fazer. Pastor, o que eu faço? Parece que a resposta vem na última frase. Ó, eu não tenho força, mas meus olhos estão em ti.
O vento está soprando, mas os meus olhos continuam em ti. É como se dissesse o seguinte: quando você não souber o que fazer, você não pode negociar a sua visão. Quando você não souber o que fazer e for maior do que você, seus braços podem estar caídos, os teus pés podem estar arrebentados, os teus joelhos calejados, mas os olhos precisam estar nele. Ele fala: os meus olhos estão postos em ti. E é isso que Deus gritou. Ele fala assim: você pode não saber de nada, Luciano. Você seja relevante, não pode não saber de nada, para onde vão, o que vai ser daqui para frente. Tudo bem. Está tudo bem, isso é normal, mas o que eu preciso saber é que os meus olhos continuam no Senhor. Mesmo que não haja uma resposta para amanhã, os meus olhos continuam no Senhor. Mesmo que não há uma direção para o que eu tenho que falar amanhã, os meus olhos continuam no Senhor. Mesmo que seja enorme a sua luta, os exércitos contra você, que venham pelas suas costas, os seus olhos precisam estar no Senhor. A resposta, quando é maior do que nós, é que os nossos olhos não podem se desviar daquele que é o único perfeito, daquele que é o Senhor, daquele que não falha, daquele que olha para mim com um olhar de misericórdia. E é isso que ele responde: eu não sei o que fazer, eu estou fraco, mas meus olhos estão postos em ti. E aí Deus responde. Preciso resumir. E aí Deus responde. Deus usa um homem. Deus usa, vamos lá, o texto. Daí dos ouvidos de Judá, os vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis. Irmãos, um pouco antes, no versículo 14, o texto vai dizer que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias. E é esse texto que eu queria falar naquela hora, eu falei, antecipei, é esse texto que eu queria falar. Olha o que diz o texto: e veio a palavra do Senhor no meio da congregação sobre Jazias, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Parece que, calma aí, um monte de nome, calma aí. Veio a palavra do Senhor dizendo o seguinte: fica tranquilo, essa batalha não é primeira minha. Eu fui lá com o teu bisavô, eu fui com o teu avô, eu fui com o teu pai, fica tranquilo. Eu não sou um Deus que vou experimentar a batalha, eu sou Jeová Sabaote. Eu sou o Senhor da guerra. Eu sei a luta que eu vou lutar, fica tranquilo. Só precisa você confiar em mim. E essa veio a palavra, a resposta veio no meio da congregação, porque Deus não nos deixa, sabe, no vácuo. Deus sempre tem uma resposta para nós. Se os nossos olhos estiverem no Senhor, sempre haverá uma resposta para nós. E aqui houve uma resposta do Senhor para ele. A palavra foi o seguinte: assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Olha só, para encerrar aqui, depois de muita preocupação, depois do coração ficar a mil, de repente de perder o seu sono, de repente de viver uma crise de ansiedade, porque é o que vai vir atrás de mim. De repente, sabe, viver com um princípio de depressão, com a sua alma amargurada, aquela coisa terrível que não tem remédio que tire. Vem a resposta de Deus dizendo o seguinte: não temais, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. E olha o que ele diz no versículo 17: nessa batalha não tereis que pelejar. É como fala o seguinte: você esperou tanto essa morte e essa perda, essa derrota, você vai lá, mas você não vai nem lutar, porque eu vou estar lá. Por que essa preocupação? Só porque é maior do que você? Pode ser maior do que você, mas não é maior do que eu. A resposta de Deus vem, sabe, tremenda no coração, dizendo o seguinte: tem batalhas que você nem vai precisar lutar, se os seus olhos estiverem nele. Tem lutas que vocês estão preocupados, que vocês não precisam se preocupar, só precisam manter os olhos neles.
nele. Não se preocupe com o amanhã, se preocupe em ficar com os olhos nele. Ele é aquele que pode tirar toda essa crise de ansiedade. Ele é aquele que pode tirar toda essa amargura da alma, essa previsão nossa, às vezes que nos distorce a nossa visão e parece que a derrota é certa. Se nos colocarmos hoje no meio da congregação, se nos colocarmos hoje diante do Senhor, colocando as nossas fraquezas, dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Os nossos olhos estão no Senhor. Essa batalha não é nossa. A nossa batalha é com o nosso joelho e não com a nossa boca. A nossa batalha é com o nosso joelho e não com nossos braços. A nossa batalha é com o nosso joelho e não dando as respostas que as pessoas querem ouvir. A relevante em nome de Jesus, ela pode passar pelo que ela passar, mas eu nunca vou deixar de falar o seguinte: nossos olhos precisam estar no Senhor. O vento pode soprar à vontade, irmãos. O vento que vier, eu vou falar para vocês, eu tive ventos piores. Eu tive crises piores da minha vida, porque a pior crise é quando o cara não está muito firmado. Não sabe muito o que, sabe? Eu posso passar pelo que for, mas eu sei que os meus olhos estão nele. Essa é a minha diferença do Luciano de 5, de 10 anos atrás. Eu passo o que passar, os meus olhos continuam nele. Essa guerra não é nossa. Essa guerra é do Senhor. Então descanse. Descanse, porque pode ser maior do que eu, mas tem um Deus que é muito maior do que ele. A batalha pode ser invencível para mim, mas tem um Deus que é um Deus do impossível e nada pode vencê-lo. Quero orar por vocês, amém? Quero orar por essa igreja. Quero ser grato ao Senhor, porque Deus sabe como minha alma estava amargurada. Fala: Senhor, agora está maior do que eu. Deus sabe como meu coração estava. E às vezes eu não preciso, sabe, preciso ouvir Deus. Resumindo, Deus falou comigo: Luciano, está maior do que você, mas os teus olhos precisam continuar em mim. Simples. Acabou. Fique de pé em nome de Jesus. Quero orar por vocês. Quero orar para você que está passando por essa fase realmente que é maior do que você. É justamente, eu sei que você pode ter vindo de repente, eu vou lá para prestigiar, eu vou essa noite porque, não é, a ideia não é essa. A ideia agora é você curvar o seu coração diante do Senhor e exatamente buscar aquilo que você necessita. É muito maior do que Josafá. É muito maior do que eu. Mas os meus olhos estão postos em Ti. Curva tua cabeça em nome de Jesus. Essa é a hora de você falar para o Senhor. Se colocar como Josafá. Calma aí, antes eu fiz da maneira errada. Antes eu fechei com Acabe. Mas agora eu vou fechar com aquele que é o Senhor dos Exércitos. Pai bendito, em nome de Jesus. Essa é a Tua palavra que é viva e eficaz. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. Bendito seja o Senhor, Pai, que da Sua boca vem a resposta que necessitamos. E nós sabemos, ó Deus, que tem pessoas que estão vivendo exatamente esse conflito. Eu estou vivendo esse conflito. Às vezes não é o mano a mano, mas são 3 contra 1. Mas não tem problema, ó Deus, porque estar com o Senhor é sempre estar com a maioria. Estar com o Senhor, Deus, é confiar que as guerras nem precisamos lutar. Tem guerras que nem precisamos lutar, porque o Senhor é aquele que está diante de nós. Mas nós precisamos estar com os olhos postos no Senhor. Me perdoe, Deus, pelas vezes que eu achei que eu tinha a resposta. Me perdoe, ó Deus, pelas vezes nesses 15 anos que eu confiei no meu braço. Que eu desviei o meu olhar do Senhor e eu olhei para as minhas habilidades. Mas que eu possa entender, ó Deus, que nesses 15 anos o Senhor me marcou como uma palavra que é poderosa de um Deus poderoso. E que eu possa, Deus, continuar nessa caminhada, que o seu povo, ó Deus, que está aqui, possa, ó Deus, viver essa caminhada com o Senhor, de olhos postos no Senhor. Então nos livra de todo mal, ó Deus, cura os corações assolados. Tira, ó Deus, toda a preocupação com aquilo que, ó Pai, de repente pode ser um prenúncio, um anúncio de algo que está vindo terrível, ó Deus.
possamos nos levantar nessa noite e nos colocar diante do Senhor. E que essa palavra, Deus, dê muitos e muitos frutos. Frutos de mudança, de uma exortação gostosa que nos alinha, de uma exortação, Deus, que nos dá esse norte que necessitamos, ó Deus, para essa caminhada com o Senhor. Bendito seja o teu nome, bendita seja a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. E que essa palavra, Deus, leve a mudança necessária. É o que eu te peço, ó Deus. E eu sou grato pelo poder que há nessa palavra, pelo poder que há no nome poderoso de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor, amém? Isso.